Hoje vamos tratar de realimentação de amplificadores. É um assunto, pessoal, bastante importante, tá? Que inclusive a gente fecha o nosso curso hoje. Hoje vai ser o nosso último encontro síncrono, tá? Se a gente olhar na ementa do curso, a gente tem muito outras coisas que poderiam ter sido discutidas ao longo desse curso, mas devido às circunstâncias, ensino remoto e tal, eu preferi trazer o que eu considero mais essencial, é o mais importante, e a gente consegue fechar uma determinada área da eletrônica geral, que, na minha opinião, com qualidade, melhor do que fazer as coisas correndo, tá? Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar hoje com a realimentação de circuitos amplificadores, que basicamente o que a gente fez até agora, a gente discutiu é, métodos para poder amplificar sinais. Passamos ali amplificadores do tipo clássico, amplificadores diferenciais, amplificadores múltiplos estágios, mas a gente não discutiu realimentação, né? E quando a gente finalizar essa aula de hoje, eu espero que vocês tenham uma noção final de um circuito amplificador realimentado, um circuito e o que a gente pode fazer para torná-lo ou fazer com que ele funcione de forma estável, tá? E a gente também tem que discutir as vantagens de uma realimentação em um circuito, tá? Bem, a maioria dos sistemas físicos, né, incorpora alguma forma de realimentação. É, o que eu quero dizer com essa frase aqui, pessoal, é que a realimentação ela vai muito além da eletrônica do que a gente está estudando aqui hoje, tá? Então, vocês encontrarão realimentação, né, pelo menos o conceito de realimentação em em vários processos físicos e biológicos, digamos assim. Em biologia, nós temos processos realimentados, eletrônica principalmente, mecânica, etc. Então, assim, o conceito que aqui que será exposto, ele poderá ser utilizado em diversos outros sistemas, não somente eletrônica, mas é importante ressaltar que é um conceito que nasceu da eletrônica, tá? A eletrônica é que surgiu com esse conceito de realimentação que a gente vai estar trabalhando hoje aqui. De certo modo, pessoal, nós já trabalhamos com realimentação, com amplificadores operacionais. A gente vai estudar aqui um pouquinho mais sobre isso. É, por exemplo, o amplificador operacional que está aqui colocado, olha, isso aqui é uma realimentação. Tá? Por exemplo, uma fonte aqui, tal, tá? Aqui, ó, uma realimentação aqui, ó, um amplificador aqui qualquer colocado. Veja bem, então de certo modo vocês conhecem realimentação, né? Realimentação, eu estou me referindo apenas a essa malha que foi colocada aqui, tá? Então assim, a operação não é uma novidade. Talvez o que vai ser uma novidade aqui é a forma como vocês vão entender e vão enxergar essa realimentação. Eu acho que isso é importante, tá? A teoria de realimentação é largamente utilizada em circuitos eletrônicos, né, como eu já disse, e muito também na área de controle de sistemas, né, controle de processos, etc. Realimentação é fundamental. Então, quais são os objetivos deste momento aqui, desta discussão que estamos fazendo? Apresentar a estrutura geral da realimentação negativa em amplificadores transistorizados, discutir as vantagens da realimentação negativa e qual o seu custo para implementá-la. Na verdade, é isso, né? Tudo na vida tem um custo. Você tem os prós ali, você tem a vantagem, mas tem algum custo para isso. Apresentar as quatro topologias de realimentação, amplificadores de tensão, que seria o série paralelo, amplificadores de corrente paralelo série, amplificadores de transcondutância série, e amplificadores de transresistência, que seria o paralelo-paralelo. Tá? Analisar circuitos com realimentação e entender o porquê de uma realimentação torna-se instável e como ter certeza que o circuito projetado será estável. Esse é o nosso plano aqui. Eu espero que a gente consiga finalizar o dia de hoje aqui, apresentando essa condição aí de estabilidade de um sistema com realimentação. Beleza? Bem, a gente tem que ter um motivo, né? A gente tem que ter uma razão para utilizar a realimentação negativa.
Tá, detalhe, o foco hoje aqui a gente vai estar trabalhando com realimentação negativa, tá? Porque o nosso foco aqui é estabilidade e uma introdução com relação à realimentação. Nós também temos algumas situações que utilizamos realimentação positiva, mas são circuitos que têm o caráter de oscilação, são instáveis do ponto de vista de operação, tá? Então, o nosso foco aqui vai ser realimentação negativa e vamos discutir aqui essas razões para implementá-la, tá bem? A primeira razão, pessoal, é dessensibilidade do ganho. O que é isso? É fazer com que o ganho seja menos sensível a variações nos valores, no valor dos componentes dos circuitos, como mudanças causadas por variação de temperatura. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho um determinado amplificador operacional, ou amplificador transistorizado, seja ele qual for. Ele tem um ganho. Por exemplo, eu tenho aqui um amplificador que vocês já conhecem bem aí, tá? Aqui eu tenho VO na saída e aqui eu tenho uma fonte aqui, tá? E vocês sabem que esse é um amplificador emissor comum que está dando um ganho, né? Nesse circuito aí, um ganho elevado. Mas vocês sabem, pessoal, no momento, que se essa resistência R1, essa resistência R2 ou o HFE desse transistor variar, consequentemente, a sua saída VO vai alterar, tá? Então, a realimentação negativa, de alguma forma, ela vai garantir que a sua relação de ganho do seu dispositivo, ela vai permanecer constante, mesmo você tendo variações em R1, RL e o HFE, tá? Então, assim, isso é um ganho sensacional e super importante para garantir que o nosso sistema funcione de forma adequada e projetada com o mesmo ganho para qualquer valor de tensão colocado ali, ou para componentes diferentes de um mesmo lote de fabricação, etc. Tá bem? Mas daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso, tá? Outra questão importante é a redução da distorção linear, tá? Nós teremos então um ganho constante, como eu disse, né? Independente do nível de sinal. Então, essa distorção naturalmente ela vai ser diminuída. Teremos também uma redução do efeito do ruído, tá? Minimiza a contribuição na saída de sinais elétricos indesejáveis, gerado tanto pelos componentes do circuito como por interferências externas, tá bem? Uma outra vantagem da gente utilizar a realimentação negativa, que a depender de como ela é feita, é possível aumentar ou diminuir as impedâncias de entrada e saída, e dessa forma vocês conseguem selecionar a topologia ou vocês conseguem selecionar o tipo de realimentação a depender do que vocês querem. Eu quero uma impedância de entrada muito alta. Beleza, então a gente tem como construir, podemos utilizar a realimentação negativa para isso. Não, eu desejo que a minha impedância de entrada seja baixa. Tudo bem, tem uma topologia de realimentação que permite reduzir ou aumentar essas impedâncias de entrada, tá? E além disso, como uma última aí, razão colocada, estender a faixa de passagem do amplificador, tá? Então, assim, quando a gente fala em realimentação negativa, a gente está de olho nessas razões que aqui estão colocadas, tá bem? Bem, qual que é o preço, né? Qual que é o custo disso tudo? A gente falou as razões, a gente falou aqui de coisas boas, né? A ideia é o seguinte: quando você implementa uma realimentação negativa, você tem que negociar o ganho pelas propriedades desejadas. Por exemplo, você tem um ganho de malha aberta de 10.000 vezes, de 20.000 vezes. Para você conseguir alcançar, por exemplo, essa primeira razão aqui de sensibilidade do ganho, quando você aplica a realimentação negativa, o ganho de malha fechada diminui consideravelmente. Tá? Então, quando isso ocorre, pessoal, é um compromisso que você tem. Olha, eu quero que o meu circuito não tenha essa sensibilidade ao ganho dos componentes, a variação dos valores dos componentes. Beleza, sem problema. Mas o seu ganho de malha fechada vai cair também. Então, basicamente é isso. Você consegue alcançar as
os pontos positivos ou as vantagens da realimentação negativa, mas, por outro lado, você perde no ganho do dispositivo. E aqui está colocado uma das razões do ganho de malha aberta ser tão elevado. Ele tem que ser muito, muito, muito alto para que, quando você faz a realimentação negativa, você consiga alcançar essas vantagens e ainda permanecer com um ganho razoavelmente alto para sua aplicação, tá bem? Então, isso aqui é uma das justificativas. A gente vai ver isso aqui com mais calma nos próximos slides. Muito bem. Olha só, para a gente entender na realimentação, eu apresento aqui para vocês um diagrama de fluxo do sinal. Esse diagrama de fluxo aqui, basicamente, ele tem a seguinte característica. Nós temos uma malha aqui, ou um circuito A e um circuito beta, tá? Esse circuito beta aqui, pessoal, o livro do Cedra traz o beta, né? Alguns outros livros também trazem dessa forma. Esse beta aqui não tem nada a ver com o beta do transistor, tudo bem? Isso aqui é um circuito colocado. Lembrem-se disso, porque às vezes, nesse momento do curso, vocês podem se confundir com isso. E algumas vezes, até se vocês fizerem a leitura do livro, o texto, vocês perceberão que é até difícil de separar uma coisa da outra a depender não, no momento ali que está colocado no livro. Então, é importante estar claro na cabeça de vocês que isso aqui é um circuito A, isso aqui é um circuito B. E circuito, pessoal, estou falando de componentes, de circuito composto de componentes, transistores, resistores, etc. Tá bem? Muito bem. A priori, né, ou a princípio, a gente não conhece esses circuitos aqui. Na verdade, conhecemos sim. Esse A aqui, nós já construímos esse circuito, que é o circuito de o circuito de malha aberta, digamos assim, tá? No caso ideal, é claro, né? Olha só. O que nós temos aqui então, portanto? Nós temos uma variável de saída XO, tá? E temos uma variável de entrada XS. A ideia é o seguinte: essa variável na saída, ela vai ser lida de alguma forma, a gente vai ver isso daqui a pouco, vai ser processada por esse circuito aqui, ela retorna em um símbolo aqui que a gente define como misturador de sinal, ou então ele calcula a diferença entre XS e XF, tá bem? Muito bem, só para deixar claro aqui para vocês, né, o A então é ganho de malha aberta, tá? E o beta, que é esse circuito, é um fator de realimentação, é assim que nós denominamos, tá bem? A malha é relativamente simples, o desenho, o diagrama de blocos está aí colocado, né? Mas a gente pode explorar isso aqui um pouquinho mais. Por exemplo, o que é XO aí, que é a saída, né? XO vai ser basicamente o que tem aqui entrando em XI vezes A. Beleza. Aqui, sem problema nenhum. Tá. O que é o XF? O XF, pessoal, vai ser beta XO. Olha, XO está entrando aqui, XF vai ser beta XO. Tá? O que vai ser o XI, então? Eu já havia até dito para vocês, né? O XI vai ser igual a XS menos XF. E o que seria esse X? Né? Eu já até coloquei aqui, olha, X poderia ser tensão corrente, tá? Independente da variável que eu esteja avaliando, a malha de realimentação, ela ocorre dessa forma, tá bem? Muito bem. Olha só, a gente tem condição de definir o ganho de malha fechada, tá? Olha só, esse ganho de malha fechada, ele é dado por AF XO sobre XS. Tá. O que é XS, então? XS vai ser XO sobre... Desculpa, acho que vai ser mais fácil aqui a gente fazer o seguinte. O que é XO? Já vamos substituir XO aqui. Vai ser A, XI. Beleza. E XS? XS é o quê? XI mais XF. Beleza? E o que é XF? Olha só, XF está aqui colocado. Então, AF vai ser A, XI, XI aqui, mais XF. XF é beta XO. O que é XO? AXI. Então, olha só aqui que está ficando aqui, ó. AXI. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, é o ganho de malha aberta, ó, de malha fechada, tá? O FI é de malha fechada. AXI
XI mais beta. O que é XO? XO é a XI. Repare que eu tenho aqui, então, XI, XI, XI. Posso cortá-lo de modo que essa equação pode ficar dessa forma aqui, olha. A1 mais A vezes beta. Ou seja, o ganho de malha fechada, pessoal, ele é dado por essa relação que está aí colocada. Olha só, relação do ganho de malha aberta dividido por esse fator de realimentação beta, tá? E a gente dá o nome desse fator aqui embaixo, tá? De quantidade de realimentação do sinal, tá bem? Eu acho que até aqui está tranquilo, a gente só fez uma análise aqui do diagrama de fluxo do sinal. Repare que até o momento não discutimos nada de amplificador, a gente está discutindo apenas a estrutura geral da realimentação, tá bem? Então aqui está colocado o ganho de malha fechada, tá? E aí é o seguinte, se essa quantidade de ganho, né, dessa malha fechada A vezes beta for muito alto, muito maior do que 1, a gente tem uma aproximação que o ganho de malha fechada vai ser 1 sobre beta, tá? O ganho, então aí a gente tem uma conclusão interessante que é o seguinte, o ganho do amplificador realimentado é totalmente determinado pelo elo de realimentação. Olha só que legal. Lembra que eu falei com vocês que o A é o ganho de malha aberta? A gente viu aqui, ó. Ganho de malha aberta. Tá. Ganho de malha aberta, ele é muito alto. Bem, se ele é muito alto, você tem aqui essa aproximação. Então, basicamente, quem determina o ganho de malha fechada é o circuito de realimentação. Então, aqui, a gente já está apresentando umas das consequências da vantagem de realimentação para quando o ganho de malha aberta é muito alto. Então, é por isso que a gente trabalha com ganho tão elevado em malha aberta, tá bem? Esse é o nosso desejo, para que a gente consiga determinar o valor de beta. Aí você pode falar para mim e falar assim, mas o beta também é um componente do circuito que pode ser sensível à temperatura, variação de fabricação, etc. Sim, isso pode ocorrer, entretanto, é muito mais fácil você trabalhar apenas no circuito da realimentação do que no circuito no circuito A, que é o ganho de malha aberta, tá bem? Então, assim, é muito mais fácil. Por exemplo, naquele circuito logo no início da aula que eu apresentei para vocês uma realimentação negativa, onde você tinha duas resistências. É muito mais fácil você controlar as duas resistências do que você controlar o ganho ou controlar esse valor exato do ganho de malha aberta do seu dispositivo, tá? Então, de certo modo, resumindo o que eu disse, né, obtém-se, então, um ganho preciso, previsível e estado, já que a malha de realimentação é constituída de elementos passivos que podem ter alto grau de exatidão, tá? Outra equação que pode ser obtida também, pessoal, é a relação entre XF e XS, tá? XF é o sinal ali vindo da realimentação, XS é o sinal de entrada. A ideia é o seguinte, que quando A vezes beta for muito alto, que é o que ocorre na prática que a gente está correndo atrás disso, a gente tem o seguinte, que XF é muito parecido com XS. Tá, o que eu estou querendo dizer? Se a gente voltar aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se essa relação A vezes beta for muito maior do que 1, esse cara aqui, ele é parecido com esse. Então, eu estou fazendo a diferença aqui. Então, essa diferença xi aqui vai retornar um valor muito pequeno para mim. Se retorna um valor muito pequeno, tá? Aí a gente tem uma questão que é o seguinte, você tem um aumento da linearidade do seu circuito. Por quê? O que a gente percebe no final das contas no final das contas, depois de você ter avaliado e percebido que XF é muito parecido com XS, no final das contas você percebe que o seu sinal XI é o que entra de fato no seu circuito A de malha aberta. Ele é determinado por um fator de uma relação aqui de 1 sobre 1 mais A vezes beta. O que está querendo dizer o seguinte, olha,
gente tem que voltar nesse circuito. Eu estou querendo dizer o seguinte, esse cara que está entrando aqui, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. E isso a gente já viu lá dos modelos de pequenos sinais, que quanto menor for esse sinal, mais linear é o seu dispositivo, mais linear seu dispositivo A vai conseguir trabalhar. Então, essa é a ideia. E a gente consegue aqui obter a seguinte característica, que é o aumento da linearidade do seu dispositivo. Tá bem? Bem, como que a gente pode obter esse ganho de malha, né, pessoal? Antes da gente obtê-lo efetivamente, né, é importante a gente discutir sobre o sinal de A vezes beta. Tá? Por que que o sinal A vezes beta é importante? Porque esse sinal aqui determina a polaridade. Tá? Você tem um circuito aqui que está fazendo uma diferença, um cálculo de diferença, beleza? Se o seu sinal for negativo, se o seu produto A vezes beta for negativo, essa realimentação que era negativa deixa de ser negativa, agora ela passa a ser positiva. E quando isso ocorre, a gente tem um problema aí de instabilidade do seu circuito. Se você está pensando assim, mas puxa vida, quando que esse circuito vai mudar a polaridade? Nem sempre beta vai ser constituído apenas de resistências, pode ser de capacitores, de indutores, ou o circuito A também tem seus polos, tá? A gente vai discutir isso mais para frente com calma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa realimentação aqui pode provocar um deslocamento de fase de 180 graus, de modo que um deslocamento de fase de 180 graus significa que você alterou a polaridade do seu circuito. Então, é importante a gente ter isso aqui, olha, que A vezes beta tem que ser positivo para a realimentação ser negativa. É isso que eu queria dizer aqui. Tá, vamos ver aqui agora. Método para obter o ganho de malha. Olha só, existem vários métodos, tá? Eu trouxe um aqui para discutir com vocês. E basicamente é o seguinte, olha, quebra a malha em um ponto, é um ponto que não altere o circuito A nem o circuito beta, tá? Que está aí colocado. Aterre a entrada, coloque 0 volts aqui, ou 0 unidades, né? A gente pode estar falando de corrente ou tensão aqui, mas a gente falando de tensão, 0 volts, tá? Então a gente abre essa realimentação e aí a gente aplica um sinal X de T nesse ponto. Aí você vai percorrer esse caminho que está aqui colocado com X de T. Aí você vai perceber que é o seguinte, olha, você vai ter como resultado em XR vai ser o seguinte, olha, x de t aqui, nesse ponto aqui, vai ser o quê? X de t vezes beta, beleza? E aí, aqui é 0 menos x de t vezes beta. Então, esse é o sinal xi que eu estou colocando aqui nesse caso. Qual que vai ser o valor de xr, então, portanto? Vai ser menos xt a vezes beta. É isso, tá? E aí é o seguinte, como que eu posso obter esse ganho, né, de malha desse circuito? Ora, esse ganho de malha desse circuito vai ser obtido pela relação entre XR e X de T, que está aqui colocado. Aí você percebe o seguinte, olha, para ele ser negativo, A e beta, então a multiplicação, o produto entre o circuito A e o circuito B, o circuito beta, tem que ser positivo, tá bem? Então assim a gente consegue determinar esse valor do ganho de malha, que é importante aí para a gente. Olha só, até agora a gente está discutindo a estrutura geral da realimentação. Acho que a coisa vai ficar mais legal, mais interessante quando a gente entrar de fato no circuito, no amplificador, tá? Que é o caso aqui agora. Então é o seguinte, vamos discutir aqui o circuito realimentação do amplificador de tensão, uma topologia que é a realimentação série paralelo. Veja bem, aqui à esquerda eu coloquei o circuito que nós discutimos até o momento, com as entradas XS, com a saída XO, né, e com as variáveis intermediárias XI e XF. Muito bem. E aí é o seguinte, olha só, aqui do lado já estou colocando um circuito, tá? A gente não sabe ainda o que tem dentro ali de cada caixinha, mas é um circuito onde tem uma cara parecida com esse da esquerda. Esse em cinza aqui, que está escrito como amplificador de tensão básico, é um amplificador que vocês já conhecem, vocês já fizeram, a gente já trabalhou
muito aí. O que está novo aqui para a gente é o que está em azul, que a gente vai incorporar essa rede aí de essa realimentação negativa, tá? Muito bem. Por que é série paralelo? Olha só que legal. Eu faço uma leitura aqui da realimentação negativa paralelo ao sinal de interesse na saída, VO. Percebam isso? Olha, eu estou fazendo essa leitura. Como eu estou fazendo essa leitura, daqui a pouquinho a gente vai ver. Eu falo em termos de circuitos, mas o que ele está fazendo é isso. Olha, eu estou fazendo uma leitura do sinal de saída a partir dessa alimentação negativa, e quando ela retorna aqui, eu conectei ela de fato em série no meu circuito. Então daí surge o nome série paralelo, tá bem? Muito bem. Então, com esse circuito, pessoal, o objetivo é se estabilizar o ganho de tensão, VO sobre VS, tá? Então, eu quero obter essa relação aqui. Eu quero estabilizar esse ganho aqui de tensão, tá? E quando eu faço isso aqui, eu vou ter alto valor de resistência de entrada e baixa resistência de saída. Será que dá para a gente ver isso aqui só olhando para esse circuito? Eu acho que dá. Por que que dá? Olha só, eu não conheço ainda esse circuito de realimentação, mas eu suponho que tem uma impedância, ou pelo menos uma resistência nesse momento inicial. A gente tem uma resistência aqui colocada. Você tem sua fonte RS, tem seu circuito amplificador. Repare que eu adicionei uma resistência em série nesse circuito. Se eu adicionei uma resistência em série nesse circuito, a minha resistência de entrada vai aumentar. Agora, quando eu olho a saída, entre esses dois terminais aqui indicados pelo número 2, eu tenho uma resistência também. Não sei qual é o valor, mas é uma resistência que, se eu colocar em paralelo com a carga RL, ou com a saída desse dispositivo, a tendência é que eu tenha uma resistência diminuída, tá? Então, eu acho que isso é importante a gente enxergar e ver nesse modelo que está aqui colocado, tá bem? Olha só, alguns exemplos aqui de circuito série paralelo, tá? Onde temos interesse de avaliar a relação entre VO e VS, está aqui colocado. Olha só esse circuito aqui A, por exemplo. A gente tem aqui em azul, nesse retângulo R2, R1, é o nosso circuito beta. Basicamente é isso que está colocado aí. É o circuito, a malha de realimentação. Tá? E aqui, no circuito B, olha só, a gente tem, de novo, uma tensão de saída, uma tensão VS, tá? Repara que em azul aqui é o circuito beta, realimentação. Eu tenho aqui dois transistores, o Q1 e o Q2, que está fazendo uma amplificação aqui do sinal. Vocês já conhecem esse circuito aqui, não tem muito problema. O que está de novo aqui é essa realimentação. Então, quando eu coloco esse terminal aqui, em paralelo a VO, eu estou fazendo uma leitura desse valor de tensão, VO, tá? E olha o que acontece com o meu sinal de entrada nesse amplificador. Eu tenho VS, eu estou aplicando VS desse ponto para o terra. No final das contas, eu tenho uma ligação em série de tensão VI e VF. Tá? Olha o nome, ó, série paralela. Mesma coisa aconteceu aqui, olha, eu tenho série aqui nesse circuito. E aí, no caso C aqui, pessoal, é uma outra topologia, tá? De um outro circuito. Eu tenho aqui a saída VO, VS, tensão VS está sendo aplicada entre esse ponto e o terra. Entre esse ponto e terra eu tenho VI e VF que está colocado, então o circuito série. E paralelo que eu estou fazendo essa leitura aqui da saída em paralelo à tensão VO. Tá. Qual que é o objetivo desse slide aqui? O objetivo desse slide aqui é apresentá-los as topologias série paralelo e que vocês comecem a perceber como identificar se um circuito é série ou paralelo. Por quê? Série paralelo, desculpa, né? Um ou outro, série paralelo. Porque quando vocês começam a identificar isso, vocês vão aprender técnicas para resolver esse circuito, que neste momento aqui ainda a gente não viu, mas nos próximos slides a gente vai ver como resolver esse tipo de circuito, tá bem? Então vamos em frente aqui. Como obter, né, os circuitos A e beta? Né? Então, existe na verdade, existem algumas metodologias para isso. Eu resolvi trazer aqui a metodologia que o livro texto traz, né? Então, assim, fica mais fácil para vocês estudarem. Essa metodologia é o seguinte: olha só, você tem aqui
o amplificador básico, em cinza, a malha de realimentação colocada aqui, você tem a sua saída VO, tá? E você tem a sua entrada VS. Vocês já viram que esse circuito aqui é do tipo série paralelo, a gente já discutiu isso, tá? Mas a gente quer obter o circuito A e o circuito beta para a gente conseguir calcular, conseguir entender esse circuito de fato. O que a gente faz é o seguinte, olha, a gente pode criar um modelo para o circuito A. O que seria o modelo do circuito A? Se você tem um circuito que pode ser representado dessa forma, série paralelo, você pode representar o circuito A dessa forma aqui. Que forma é essa? Olha só, você permanece com o amplificador básico, beleza? Está aqui colocado. A sua resistência RS continua aqui, a sua resistência RL continua aqui colocada, mas para trabalhar com esse circuito A, pessoal, a gente teve que criar duas resistências aqui e incorporar no seu dispositivo para a gente trabalhar com esse circuito A. E como que a gente obtém essa resistência R11 ou R22, por exemplo? Essa resistência R11, ela está mostrada aqui, olha só, para a gente. Você pega essa caixinha da malha de realimentação, curte-circuita o terminal ou os terminais denominados aqui nessa saída 2, tá? E veja qual que é essa resistência ou impedância vista nesse ponto. Ah, beleza, isso vocês sabem fazer. Acho que isso é tranquilo. A gente vai fazer um exemplo já já. Então, daí eu consigo determinar esse valor de R11 aqui. Da mesma forma, pessoal, eu faço para o R22 para determinar esse valor que está aqui, a partir da malha de realimentação. Mas repare que para o R22, os terminais na entrada 1 aqui, ou nessa saída 1, por exemplo, você está com o circuito aberto. Opa, houve um problema aqui, pessoal. Aí, voltou. Então, no primeiro caso que a gente curte-circuita um dos lados e no outro que a gente deixa aberto. Veja bem, isso não é uma receita de bolo, é um passo a passo que a gente está construindo aqui para resolver um problema. Olha só, com isso, eu tenho aqui, consigo definir uma relação de circuito A, que é o que eu quero descobrir, esse ganho desse circuito A, é dada por VO, VI. Eu não tenho VO aqui e VI, então eu criei uma metodologia para determinar VO sobre VI. Então, eu fiz um circuito equivalente, tá bem? A gente precisa agora discutir o circuito beta. O circuito beta, ele é mais tranquilo. Olha só, o circuito beta, pessoal, basicamente é a malha de realimentação, está aqui colocado. Você vai aplicar uma tensão VO, tá? E vai ver qual que é a tensão VF, tá? Vai calcular isso. E a ideia é o seguinte, beta é dado pela relação de VF, tá? Sobre VO, que é o VO que você colocou aqui, quando I1, essa corrente aqui, ela é igual a zero, tá? Ou igual a zero. Beleza. Tá, eu acho que está um pouco abstrato aqui, mas daqui a pouquinho, quando a gente começar a fazer um exemplo, eu acho que a coisa vai ficar mais fácil, tá? Mas eu não posso entrar no exemplo sem a gente enxergar essa coisa de forma mais ampla, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Olha só, então, se você tem o A, né? Você tem aqui, ó, você tem o A aqui, você tem o beta aqui, que você acabou de calcular, você consegue ter o ganho de malha fechada, tá? Esse ganho de malha fechada aí está colocado em AF, A sobre 1 mais A beta, beleza? Olha só, e com relação às resistências desse circuito? Olha só, eu tenho aqui RF. O que seria RF? RF, pessoal, vai ser o valor de RI, tá? O que é o valor de RI? RI está nesse circuito, repara bem. Então, para determinar IF, que é a resistência de entrada de malha fechada, eu preciso determinar o valor de RI e multiplicar por 1 mais A vezes beta. E o ROF? ROF é a resistência de saída de malha fechada. Ele depende do RO. Onde está RO? RO está aqui, olha. É a resistência vista no circuito A dividido por 1 sobre A mais beta. Veja bem, pessoal, isso aqui
colabora para a análise que a gente fez. Lembra que a gente falou assim, olha, para esse circuito aí, é esperado que você tenha uma resistência de entrada de malha fechada maior, porque eu estou multiplicando, tá? Olha só, RI vezes 1 mais beta, e a resistência de saída, ROF, vai ser dividida por esse fator de 1 mais beta, tá bem? E as resistências Rin do seu amplificador e Rout são dadas por essas duas equações aqui colocadas, tá? Obviamente, tem toda uma dedução para poder chegar nessas equações e tal, mas eu preferi trazer aqui uma maneira mais geral da coisa, tá? Para que vocês percebam o início ao fim, o que a gente quer obter, tá? Se seu circuito for do tipo série paralelo, todas as equações aqui são válidas, tá? Então a gente não precisa preocupar com essa dedução. O importante é você identificar que é um circuito série paralelo, tá? Muito bem. Então aqui eu trouxe um exemplo aqui para a gente discutir, tá? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho em cinza aqui o meu circuito A e aqui o circuito beta, basicamente, né? E eu preciso saber qual o valor de A, tá? O valor de beta e o valor do ganho de malha fechada desse circuito. Muito bem. Primeira coisa que eu identifico aqui, olha, peraí, meu circuito beta está aqui, ele está ligado em paralelo à minha saída VO. Beleza, então, paralelo. Ele está ligado em série com a minha entrada, então, série paralelo. Ok, então esse circuito aqui, eu posso aplicar o que nós vimos nesses slides anteriores aqui. Essa é a ideia, tá? Então, vamos aplicar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olha só, o circuito A. O que a gente tem aqui de circuito A, que é o do slide anterior? A gente tem que dar um jeito de transformar esse cara nesse circuito equivalente, tá? Veja bem, RS, que está aqui, eu já tenho, tá? Eu tenho RL, está aqui já, tá? Tudo que está cinza aqui, pessoal, está dentro desse amplificador. O que falta determinar aqui o R11 e o R22. Beleza, como que eu faço isso? A partir da malha de realimentação, tá? Olha só, esse circuito aqui está virando isso. Tá, então vamos ver aqui com calma. Olha só, na nossa topologia você tem aqui o RS, tá? Você tem aqui o amplificador básico colocado aqui dentro, tá bem? Opa, essa carga RL aqui ela não entra não. O amplificador básico está aqui colocado. Beleza, dentro desse círculo, é isso aqui que eu estou me referindo, tá? O RS está ali, o RL está aqui. Eu tenho que definir agora, pessoal, o valor de R11 e R22. É isso que me interessa. Tá, olha só o que esse circuito aqui está dizendo para mim. Olha, pegue a sua malha de alimentação, vou colocar ela aqui, olha só. Você tem R2, tá? E você tem R1, beleza. E aqui está aterrado. O que ele está falando assim? Olha, curto-circuita a saída 2, beleza, então eu vou curto-circuitar aqui. O que eu estou enxergando aqui nesse lado desse circuito? Vocês conseguem perceber que R11 vai ser o paralelo de R1 com R2? Isso é importante enxergar. Se você enxergou isso, você já conseguiu montar esse circuito aqui, olha, o R11. Está aqui colocado. Ah, tá, mas eu quero agora o R22. Olha só o que ele está falando. Vai assim, ó, de novo, desenha sua malha. Deixa eu apagar aqui, ó. A mesma malha, tá? Só que aqui eu vou deixar o circuito aberto dos dois lados. E eu quero ver agora a resistência vista desse ponto aqui desse meu circuito. Concordo que o R22 vai ser R2 mais R1. Isso é importante que vocês percebam, tá? E aí, é o seguinte, olha só, o R22 está aqui, ó. Tá, o que eu fiz aqui agora? Eu construí um circuito que vocês conseguem agora aplicar as técnicas que vocês já aprenderam de resolução de circuitos. É isso, no final das contas. Eu queria chegar em alguma coisa conhecida para vocês.
E cheguei em alguma coisa conhecida. E aí a questão é o seguinte, o que eu quero obter aqui no final das contas? Eu quero obter a relação entre, que é o A, VO, sobre VI. VO está aqui e VI está aqui colocado nesse circuito A. Como que eu obtenho isso? Ora, agora aplicando os circuitos aqui, por exemplo, você consegue estabelecer uma relação primária aqui entre VO e VI, tá? Depois você estabelece uma outra entre VI e V1, aplica aqui técnicas de circuitos, divisor de tensão, etc. E você vai obter essa equação aqui colocada, tá? Essa equação aqui, pessoal, basicamente é o seguinte. Olha só o que ele está fazendo aqui. Um divisor de tensão nesse primeiro termo aqui, olha. O que é o RL em paralelo com R1 mais R2, dividido por o paralelo do que está aqui em cima, mais RO. Não é isso? E o que é isso aí? VO vezes mi VI. Beleza. Então ele faz isso para esse caso, aí você tem VI aqui, você precisa determinar VI. O que é VI aqui? Olha, quer saber a tensão V1 aqui, que é o que controla, olha só, a gente tem V1 aqui e V1 aqui. Beleza, então você tem que encontrar uma relação entre V1 e VI, tá? E essa relação entre V1 e VI, ela é dada por isso aqui, olha, RD dividido por R, divisor de tensão também, mais RS mais R11. É isso que nós temos aqui. Aí manipula essas duas equações, vocês já conhecem isso aqui, vocês vão encontrar esse ganho dessa malha A. Beleza, muito bem. E como que a gente vai determinar agora o beta, né? De novo, vamos pegar o circuito beta lá, nossa receita de bolo. Ele fala o seguinte, olha, pega a sua malha de realimentação, aplica uma tensão VO, tá? E verifique qual é a tensão VF. E o seu beta vai ser dado por VF sobre VO quando I1 é igual a zero. Beleza? Então é isso aqui que eu estou fazendo. Olha só. Peguei essa malha, que está aqui, coloquei aqui, tá? Então tem o VO e tem o VF aqui, que é um divisor de tensão comum que vocês conhecem aí. Eu vou obter aqui, portanto, o beta. Se eu já tenho o A e eu tenho o beta, eu consigo determinar o ganho de malha aberta. Desculpa, o ganho de malha fechada, que vai ser dado por VO sobre VS, que é A sobre 1 mais A vezes beta. Por que é isso? Porque eu fiz o meu circuito, encarei meu circuito com essa cara aqui, ó. Beleza. Então a gente já aprendeu aí a trabalhar com o circuito série paralelo. E nesse caso aqui agora, olha só esse exemplo. O circuito a seguir consiste em um estágio diferencial acompanhado de um seguidor de emissor. Desculpa, pessoal. Com realimentação série paralelo, fornecida pelos resistores R1 e R2, tá? Supondo que o componente CC de VS seja zero e o HFE dos TBJ seja muito alto, calcule a corrente de operação CC de cada um dos três transistores e mostre que a tensão na saída é aproximadamente zero. Depois, calcule os valores de A, beta, AF, que é o ganho de malha fechada, resistência de entrada e resistência de saída. Suponha que o transistor tenha um HFE, nesse caso, de 100. Olha só, esse aqui é um exemplo que eu vou discutir com vocês, mas já adianto que vai ser o primeiro exercício da lista de exercícios do estudo de dígito 4. Tá? O que é o importante aqui? Vocês identificarem que é um circuito do tipo série paralelo. Tá? Por quê? Eu tenho a malha aqui de realimentação, ela está em paralelo aqui com VO, tá? E ela está em série com a tensão VS. Olha só, eu estou aplicando uma tensão VS aqui, tá? Deixa eu colocar o laser aqui, mas o laser não funciona, não sei por quê. Olha só, eu tenho VS aqui, 10K, passa por esse transistor Q1, Q2 aqui. Repare que a minha alimentação, ou o circuito que de tensão de entrada desse dispositivo, ele está em série, então série paralelo. Beleza. Tá. Como é que a gente pode resolver esse circuito? Olha, identificamos que esse circuito é série paralela, então a gente tem que aplicar isso aqui, ó. Tudo que a gente discutiu aqui. A gente tem que encontrar um circuito A, um circuito B, fazer as malhas, encontrar o R11, R22, etc.
Tá, muito bem. Eu já adiantei esse exercício aqui para vocês, tá? Em termos desse circuito A. E é o seguinte, o que a gente percebe, até mesmo por esse slide aqui, olha só, que o R11, para essa topologia, vai ser o paralelo de R1 com R2, tá? E o somatório de R2 com R1, um R22, né? Porque a nossa realimentação ali está da mesma forma. Tá, aí, olha só, eu apresento aqui, eu fiz esse desenho, já comecei a resolver esse exercício aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu montei aqui para vocês o circuito A. O que vocês têm que obter aqui, então, portanto? Vocês têm aqui VO aqui e VS, tá bom? Nesse circuito, desculpa, VI aqui, ó. Então, o que eu quero que vocês descubram aqui para mim? O A vai ser VO sobre VI. Vai ser o ganho desse circuito, tá bem? Isso aqui, basicamente, é aplicar regras de circuitos, aplicar aquelas regras que nós aprendemos de modelos de pequenos sinais para resolução de circuitos e tal. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas é muito importante que vocês façam isso aqui e entendam o que a gente está acontecendo. Aí, uma vez definido o circuito A, depois você determinar o beta. Se você tem o A e o beta, você consegue determinar o AF, tá? Esse aqui, pessoal, esse aqui ficou errado, tá? Depois eu vou corrigir para vocês. Esse aqui é o ganho da malha. Tá bom. Fechado. RIN e ROUT, suponho que o resistor tenha HFE igual a 100. Beleza. Então, esse exercício aí, vou deixá-lo para vocês fazerem. A dica que eu dou, quando vocês estiverem fazendo isso aqui, primeiro, determine o ganho aqui, olha, VC1, desculpa, aqui é o VC2, tá? E depois, vocês determinam o ganho entre esse cara e esse cara aqui, ó. VO e VC2, tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal? Façam por estágio, depois vocês multiplicam o ganho para obter o ganho do seu circuito em VO sobre VS, tá bem? Aqui, isso, deixa eu só ver uma coisa que se eu falei. Beleza. Olha só, pessoal. E se o seu circuito for série-série? Se o seu circuito for série-série, vejam só, você tem aqui seu circuito amplificador básico, tá? Que vocês já conhecem, né? Tudo que tiver em cinza vocês já conhecem. E agora tem a malha de realimentação. Repare que ela está em série na saída e em série na entrada. Então, isso aqui é uma relação onde eu estou interessado em saber a relação entre IO e VS. Basicamente é isso. Tá. E nós temos, de novo, uma receita de bolo para esse circuito série-série. Olha só, esse circuito série-série. A gente tem como construir um circuito A, que está aqui colocado. Agora, eu tenho um RS, eu tenho um R11 também, um RL e um R22. No caso anterior, pessoal, o R22 entrava em paralelo à carga. É até bom que a gente volte aqui para a gente comparar isso. Olha só, o ganho, o R22 aqui, tá vendo que ele entrava em paralelo? A carga. Agora o R22, nesse circuito que a gente está falando de série-série, ele está entrando em série com a carga. Tá? Ou seja, o que a gente espera aqui? A gente espera que você tenha um aumento de impedância de saída, tanto na resistência de malha fechada, na resistência de malha fechada de entrada, quanto na resistência de malha fechada de saída desse circuito, para os dois casos. E aí é o seguinte, como você determina o R11? Tem um procedimento aqui colocado. R11 é a resistência vista na malha de realimentação quando a saída 2 aqui está aberta. E quanto que eu vou determinar o R22? É a resistência vista nessa entrada quando a entrada 1, ou os terminais aqui correspondem a esse lado 1, estiverem abertos. Tá? Então eu tenho aqui o R11 e o R22. E o circuito beta? O circuito beta agora, pessoal, eu estou interessado em conhecer a relação entre VF e O. Tá? Para quando I1 é igual a zero. Veja bem, então, o ganho de malha para esse circuito aí, que, como eu disse, né, eu estou interessado entre
na relação de O sobre VS, tá, pessoal? Vai ser A sobre 1 mais A vezes beta. De novo, esse ganho de malha ele vai permanecer o mesmo se você conseguir enxergar seu circuito e colocar ele na forma daquele circuito geral que a gente viu agora há pouco. Em termos de resistência, como eu disse, a resistência de entrada de malha fechada, ela vai ser multiplicada por esse fator. Então, ela vai estar aumentando. De certo modo, a gente consegue ver isso aqui nesse circuito. E a resistência de saída também, ela vai estar aumentando nesse caso, uma vez que, veja bem, o circuito de realimentação entrou em série com minha carga. Também, pessoal? E R in é esse cara aqui, que está aqui é dado, vai ser R de malha fechada menos RS e R out, R off menos RL. Tá bem? Muito bem, aqui tem um exemplo, tá? O exemplo de realimentação série-série. O que eu quero nesse exemplo aqui? Que vocês determinem A, beta, AF, o ganho de tensão, VO, VS, RF e ROF, tá? Lembrando, pessoal, que esse ganho aqui de malha fechada para esse circuito é IO sobre VS, tá bem? Que são as nossas variáveis de entrada aqui nesse circuito. Tá, aí eu considerei aqui para vocês aqui, olha, IC1 de 0,6 mA, IC2 de 1 mA, IC3 de 4 mA, HFE de 100 e RO, nesse caso, vamos considerar infinito. A primeira coisa importante aqui que vocês compreendam é que esse circuito ele é série-série. Por que ele é série-série? Olha só, minha entrada aqui está série e minha saída aqui, eu estou fazendo uma leitura da corrente e ó, então eu tenho um circuito série-série. Além disso, eu tenho que identificar a malha de realimentação. A malha de realimentação é esse retângulo que está com esse azul aí um pouco mais intenso do que o azul aí de fundo. Tá bem? Nós temos aqui 3 transistores colocados, o transistor Q1, o transistor Q2 e o transistor Q3, tá? Se a gente tirasse essa malha de realimentação, vocês já sabem resolver esse circuito aqui com muita tranquilidade. Mas quando a gente coloca essa malha de realimentação, a gente tem que construir um circuito equivalente. E aqui está colocado o circuito A, tá? Desse dispositivo. O circuito A, da onde que eu tirei isso? E da onde que eu tirei isso aqui, pessoal? Vem aqui dessa metodologia. Olha só, realimentação negativa. O que é R11? Ah, tá. É a malha de realimentação com os dois terminais abertos. Olha só. Então eu tenho essa malha de realimentação. Eu vou até desenhar ela aqui, olha. Eu tenho aqui RE1, tá? Eu tenho RF. E aqui eu tenho RE2. Aqui está aterrado. Aqui está aterrado. Então, o que é esse R1 aqui? R11, na verdade. A impedância vista entre esse ponto e esse, quando esses dois pontos aqui estão flutuando, ou então o circuito aberto. O que a gente tem, basicamente, esse circuito que eu acabei de desenhar, é esse aqui que eu indiquei por essa setinha aqui, setinha 1 aqui. Tá? Setinha 2, basicamente, é enxergar esse circuito com os dois terminais abertos, aqui eu vou obter o R22. Tá bom. Se eu tenho esse circuito montado, vocês já entenderam como é que eu fiz, né? Que eu segui a receita aqui que está colocada. Eu consigo determinar a tensão VC1 sobre VI, tá? VC1 sobre V1, VI, pessoal, veja se vocês concordam comigo aqui, já pensando, sem ter que fazer o desenho de modelo de pequenos sinais. Se vocês quiserem fazer um desenho também de modelo de pequenos sinais, pessoal, podem fazer com tranquilidade, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui vamos fazer uma análise um pouco mais rápida. O que vai ser aqui? Olha só, vai ser menos alfa vezes RC1 vezes... desculpa. Repare que RC1 está em paralelo com uma resistência de entrada aqui desse circuito. Resistência de entrada do circuito Q2. Então, a gente pode... O que esse ponto aqui está vendo, no final das contas? Você está vendo aqui, a gente pode considerar isso aqui tudo para frente, para fazer o ganho apenas no primeiro estágio, e considerar isso aqui como uma resistência RP aqui alterada. Então, repare que RP está em paralelo com RC1.
tá? Resolvendo esse circuito aqui com as técnicas que vocês já conhecem, tá? Vocês vão encontrar que o ganho do primeiro estágio ele é dado por VC1 sobre VI. Beleza. Aí o que vocês vão fazer o seguinte, assim, olha, eu já tenho essa tensão VC1, tá? Eu acabei de calcular. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular, então, o ganho do segundo estágio. O segundo estágio aqui eu tenho VC2 para VC1, tá? Como resolver isso aqui? De novo, você tem que considerar a impedância RC2 em paralelo com a impedância de Q3 aqui, isso aqui tudo refletido para essa base, etc, tá, pessoal? Não cometa o erro apenas de considerar RC2 aqui, que vai dar problema. Você fazendo essa conta, RC2 dividido por VC1, nós encontraremos essa expressão aqui, tá? Que vocês terão que fazer depois aí para comprovar se está certinho, mas basicamente é isso aí, tá? Por fim, pessoal, eu quero descobrir a relação entre IO, que é o que eu quero, vezes IO sobre VC2, ou VB3, né? Enfim, olha só. O que eu tenho aqui então? O ganho aqui do terceiro estágio. IO sobre VC2. Ou que é a mesma coisa que E3 sobre VB3 e tal. Não interessa muito aqui, porque são a mesma coisa. No final das contas, você tem três equações. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode multiplicar dessa forma aqui, olha só. VC1 vezes VI, tá? Você vai obter um valor. Multiplica VC2, tá bom? Vezes VC1, que multiplica IO dividido por VC2. Olha só, quando a gente faz isso, pessoal, eu posso cancelar isso com isso com isso. O que eu vou ter aqui como resultado? IO é igual VI, que é o que eu queria encontrar nesse circuito aqui para determinar o A, tá? Então, olha só o que é o A. O A, IO sobre VI, no final das contas, eu calculei o primeiro ganho aqui, deu menos 14,92, que é VCI sobre VI. Depois eu calculei do segundo estágio, que deu esse valor aqui, foi igual a menos 131,2 volts, tá? E o terceiro estágio aqui, encontrei 10,6 vezes 10 a menos 3, que é a relação entre IO e VC2. Quando eu multiplico isso tudo, eu encontro o valor de A. Estão entendendo como que a gente faz para resolver circuitos com realimentação? Repare que necessitamos aplicar todo o conhecimento que nós discutimos em aulas anteriores, né? Circuito múltiplos estágios e tal. Mas é assim que a gente consegue fechar esse assunto de realimentação, tá? Olha só, então, nós calculamos aqui o valor de A. A gente precisa agora determinar o beta. Eu coloquei o beta e o AF em vermelho aqui, porque se você já tem um A, você tem um beta, o AF você vai conseguir determinar de maneira direta, tá? Então, o beta ele é dado pela malha de realimentação. E se a gente seguir a receita de bolo, o que nós temos aqui? Olha, IO, tá? Na fonte de corrente, e VF. O que eu quero descobrir aqui? Quero descobrir a relação entre VF e IO. É isso que eu quero descobrir, tá? Fazendo essas contas aqui, divisor de corrente, depois você, o divisor de corrente está aqui colocado e multiplica por RE1, que está aqui, você vai ter um beta aí, no valor aí de 11,9, tá? O valor de 11,9. Beleza. Olha só, pessoal. Se eu tenho beta, eu consigo determinar o valor dessa malha, desse ganho de malha fechada, que me interessa IO sobre VS. A, eu já tenho A, o beta eu acabei de calcular, então eu tenho aqui 83,7 mA por volt. Beleza, então eu encontrei o ganho de malha fechada desse circuito a partir daquela metodologia que eu apresentei para vocês do circuito série-série. Muito bem. Agora, eu quero descobrir o ganho de tensão VO sobre VS, tá? E como que eu posso descobrir isso, tá? VO sobre VS, pessoal, vai ser menos esse C vezes RC3, dividido por VS. Só que a gente pode aproximar IC, que está aqui, com esse O, que está aqui embaixo. IC
então aproximado com IO, né? Eu estou dizendo o seguinte, olha, a corrente no coletor ela é aproximadamente a corrente de emissor do transistor Q3. É isso que eu estou dizendo. Aí eu tenho a seguinte expressão, menos IO vezes SC3 por VS. Repare que IO sobre VS, pessoal, isso foi calculado como a ganho de malha fechada desse circuito. Então eu tenho aqui, ó, IO VS, que eu tenho esse valor aqui, ó, 83,7 mA por volt. Substituindo isso nessa equação, eu encontro então um ganho de tensão VO sobre VS de menos 50,2 volts por volt. Daí é o seguinte, aplicando as equações, tá? Eu tenho que resistência de Rin é igual a resistência de entrada de malha fechada, mas eu não tenho RI ainda. Eu tenho que calcular RI, tá? Como que eu calculo RI? RI, ele é dado por essa equação aqui, ó. E o que que é esse RI, pessoal? Vamos voltar aqui um pouquinho. RI tá aqui, ó. Olha o RI aqui, ó. É o que eu estou enxergando nesse cara aqui. Então, basicamente, eu tenho uma resistência RE1 aqui, e eu tenho uma resistência equivalente no emissor. Eu tenho que multiplicar isso aqui tudo por HF mais 1, tá? Que é refletindo isso aqui para a base. E é isso que a gente vê aqui, olha, nessa equação. O HF mais 1, multiplicando aqui, que é refletindo para a base, o RE1 e RE1 em paralelo com RF mais RE2, que são as resistências de emissor, tá? Se eu tenho esse cara, esse RI, tá bem, pessoal? Eu tenho como calcular a resistência de entrada ou a resistência de entrada aí de malha fechada e ela vai ser dada por esse valor. Situação similar é obtida quando eu quero descobrir essa resistência de saída, tá? Então a resistência de malha fechada vai ser ROFF vezes RO, tá? O RO tá naquele circuito lá do circuito A, tá bem? Faço aqui a manipulação aplicando os conceitos de malha, os conceitos de pequenos sinais que a gente conhece, e aí sim eu determino o circuito aqui, desculpa, eu determino a resistência de saída de malha fechada para esse circuito, que nesse caso foi de 35,6 quilômetros. Obviamente, é bom que vocês façam essas contas depois, estudem com calma e tal, mas aqui tô fazendo um pouco mais rápido, senão a gente não consegue finalizar todo, todo o conteúdo que está previsto, tá bem? Olha só, e se o seu circuito for do tipo paralelo, né? Esse circuito aqui, pessoal, paralelo, eu estou interessado em conhecer a relação entre VO sobre S. É isso que eu estou interessado em saber nesse circuito aqui. Tá. O circuito A. De novo, pessoal, eu tenho um modelo aqui, o circuito básico. Se é paralelo, o R11 entra em paralelo, o R22 entra em paralelo. Como que eu obtenho o R11? O R11, basicamente, é a malha de realimentação negativa, com curto-circuito essa saída aqui 2. O R22 é a resistência vista entre os terminais da entrada 2 aqui, curto-circuitando essa saída 1, tá? Fazendo isso, a gente tem uma relação de VO sobre II, tá? II é esse cara aqui que está colocado, só lembrando. Eu tenho que determinar VO, desculpa, determinar circuito beta. O circuito beta, ele é dado pela relação de F sobre VO, tá? E F sobre VO, quando VT aqui dá aproximadamente zero. Muito bem. VT aproximadamente zero, como se eu estivesse curto-circuitando, né? Desculpa, VT não. V1 aqui, tá? V1 igual a zero. Olha só, pessoal. Então eu tenho um ganho de malha. De novo, o ganho de malha é o mesmo para esse circuito. E aqui eu tenho as equações de resistência. E uma questão que eu acho importante ressaltar é o seguinte, olha, é um circuito de realimentação paralelo. Então, paralelo, eu já estou indicando o seguinte, olha, a resistência de saída de malha fechada, a resistência de entrada e de saída de malha fechada, as duas serão baixas. Baixas qual valor? Serão ponderadas ou atenuadas pela essa relação aqui de 1 sobre 1 mais A vezes beta. É o mesmo caso aconteceu aqui embaixo, tá? E a resistência de entrada? A resistência de entrada, a gente tem essa equação aqui,
e a resistência de saída Rout aqui colocado. Lembrando que quando eu estou falando de Rin e Rout, eu estou falando desses dois caras aqui, respectivamente. Então, repara que eu tenho um processo de solução de circuito a depender do tipo de realimentação que eu estou colocando no circuito, tá? Olha só, eu tenho essa outra realimentação aqui, paralelo série, que é a última, tá? De novo, aí você identifica, olha, eu tenho aqui, então, na entrada paralelo, na saída tem série. Eu estou interessado aqui em avaliar a relação entre IO sobre IS, tá? E para isso, eu construo um circuito A. De novo, se o circuito é paralelo, eu coloco um R11 em paralelo. Se é em série, eu coloco o R22 em paralelo. Eu tenho um procedimento aqui para determinar o R11, um outro procedimento para determinar o R22 e, consequentemente, eu obtenho uma relação aqui que determina o ganho desse circuito A como IO sobre I, tá bem? Circuito beta aqui, pessoal, ele vai ser determinado dessa forma que, olha, eu vou aplicar uma fonte de corrente nesse circuito aqui, e eu estou interessado em saber a relação entre IF e O quando esse V1 aqui é igual a zero, beleza? Quando eu faço isso, de novo, se eu estou considerando aquele circuito geral de realimentação que a gente viu desde o início da aula, nós temos aqui, então, portanto, A 1 sobre A mais A beta, que é o ganho de malha fechada desse circuito. E olha só, as resistências, olha só o que acontece. Se eu tenho uma resistência em paralelo aqui na entrada, tá? Eu imagino que essa resistência aqui vai diminuir. Se essa resistência vai diminuir, olha só, a resistência em paralelo, ou a resistência de entrada em malha fechada, ela é dada pela resistência RI, tá? Que é essa resistência aqui, dividido por 1 mais A vezes beta. E a resistência de saída? Ela aumenta. Por quê? Eu tenho um circuito de série. Então, o circuito de série aumenta a impedância, o circuito paralelo reduz a impedância, diminui essa impedância. E, por fim, aqui eu consigo determinar a resistência R1 e Rout por essas equações que estão colocadas aqui, ó, Rout e R1, tá bem? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos 4 apresentações de 4 circuitos diferentes, ou de 4 topologias diferentes para realimentação. Detalhei um pouco mais a primeira e a segunda, tá? E a terceira e a quarta apenas apresentei aqui a metodologia. E percebam que é uma receitinha, um processo estabelecido que quando você tiver realimentação, você vai ter que seguir esses passos aqui para você conseguir resolver o seu circuito, tá bem? Tá. Eu quero discutir aqui o último ponto com vocês, que é o problema da estabilidade, né? Então, assim, vocês já entenderam a realimentação, entenderam as vantagens da realimentação, mas ainda a gente não estudou essa estabilidade, embora eu tenha comentado um pouquinho aí no slide de introdução, tá? Mas a gente não discutiu isso ainda. Tá, como que a gente pode garantir essa estabilidade para o amplificador? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente quer pensar em estabilidade, a gente tem que avaliar a função de transferência em malha fechada, tá bem? E é o seguinte, vocês já sabem daquele capítulo que nós estudamos de resposta em frequência, que o amplificador ele é constituído de polos e de zeros, ou seja, ele tem uma resposta em frequência, onde esses polos e esses zeros determinam as frequências de corte superior, frequência de corte inferior, etc. Tá? Então, quando a gente pensa em estabilidade, a gente tem que avaliar isso então no domínio S, considerando essas questões relacionadas a como que esse sinal varia em função da frequência. Basicamente isso. Até o momento, a gente considerou o beta como uma constante, mas o beta também ele pode ser alguma função que depende de S. Eu poderia colocar capacitores na realimentação, tenho capacitores parasitas, etc. Tá? Então, assim, o que eu percebo aqui, olhando para essa equação,
que a gente pode fazer? Primeira coisa é transformar isso aqui para o domínio J ômega, né? Fazendo S igual a J ômega, que são as frequências físicas, né? Que nós temos aqui considerando sigma igual a zero. Nós temos então S igual a J ômega. Fazendo essa continha aqui, a gente percebe o seguinte: olha, esse cara aqui, esse ganho de malha fechada, ele vai para o infinito quando esse cara aqui, olha, for igual a menos 1. Vocês concordam? Eu acho que é importante vocês perceberem isso. Por quê? Quando ele for igual a menos 1, 1 menos 1, alguma coisa dividido por zero, isso aqui vai infinito, vai estourar, ou seja, então a gente tem um ponto de instabilidade nesse circuito, tá? O que percebe, pessoal, que é interessante a gente avaliar, é que você tem um circuito qualquer, uma malha, tá? Que você tem que, olha, o A, o B, o seu beta, na verdade, tá? Aí você tem aqui esse circuito aqui colocado, XI, XO, XF aqui. Aqui é XS, tá? Desculpa, aqui é XI, para manter a mesma topologia, a mesma coisa que a gente falou. O que a gente viu, o que a gente percebia é o seguinte: e quando você tinha um circuito basicamente formado por XS, somente isso aqui, ó, esquece essa bolinha aqui. XS, tá? A, XO. É, você percebia que seu sistema tinha todos aqueles problemas que a gente falou. Você tinha problemas com variação de valores dos componentes, variação com temperatura, baixa taxa de linearidade, mas uma coisa você tinha aqui: esse circuito era estável. Aí percebeu-se o seguinte: olha, quando a gente monta essa malha de realimentação, aí a gente obtém esse circuito aqui para determinar essa malha. A gente percebe o seguinte: a depender dos valores de beta que você coloca, esse circuito ficava instável. Isso foi percebido de forma empírica, tá, pessoal? Isso foi assim um grande problema, porque percebia que a realimentação trazia enormes vantagens, mas não era simplesmente fazer a realimentação, tinha alguma coisa. E essa alguma coisa é isso, que quando você faz esse ganho aqui de malha fechada, você tem o A e o beta, você determina polos aqui nessa função de transferência da malha fechada, de modo que se o produto disso aqui for igual a menos 1, isso aqui vai para infinito e ocorre oscilações, tá? Então isso é um problema, isso foi identificado de forma empírica e posteriormente foi discutido e percebido que o problema estava aí. Então existem alguns critérios, algumas formas para a gente discutir isso. Mas antes disso, só para colocar no slide aqui, basicamente é o que eu disse, né? Que a gente tem esse ganho de malha aí dado por L J ômega, que basicamente é A vezes J ômega vezes beta J ômega. A gente pode colocar isso no formato polar. A gente tem módulo e fase, tá? A questão é o seguinte: como que isso aqui pode ser menos 1? Ora, se você tem módulo e fase, essa fase pode ser 180 graus. Se for 180 graus, vocês sabem disso, que vocês sabem de circuitos que uma fase de 180 graus é o equivalente a menos 1. Menos 1 que multiplica esse módulo. E se esse módulo for igual a 1, aí menos 1 mais 1, o AF vai para infinito. Ou seja, para garantir a estabilidade, esse ganho de malha não pode ser igual a menos 1. E aí é o seguinte, diante disso, diante dessas observações, né, existem alguns métodos para avaliar essa estabilidade. Eu trouxe aqui um método que o livro traz que eu acho interessante, embora tenha outros e vocês podem consultar, como ganho de margem de ganho, margem de fase e tal, mas eu preferi trazer esse aqui para a gente poder avaliar, que é o análise dessa estabilidade pelo diagrama de Nyquist. Ele diz o seguinte: olha, a ideia é a gente avaliar essa
função aqui, que está colocada no domínio aqui J ômega. Beleza. E quando a gente plota o diagrama de Nyquist desse sistema, pessoal, ou dessa função, a gente percebe o seguinte, olha só, esse diagrama aqui, basicamente, ele mostra para a gente isso aqui, olha, esse raio mostra o módulo da sua função, e aqui ele mostra a fase, tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, para ômega igual a zero, ok, meu sistema funciona perfeitamente, sem problema nenhum, mas à medida que eu vou aumentando essa frequência, eu tenho esse caminho aqui que eu estou percorrendo. A fase está aumentando, o módulo permanece constante, constante, constante. Chega um momento que esse módulo aqui diminui, não sei se vocês conseguem perceber. A fase está aqui dada, né, por esse dispositivo. Essa fase, esse diagrama de Nyquist, tá, pessoal? Ele pode variar em função desse LJ ômega. Então, aqui eu estou colocando um caso genérico aqui só para a gente avaliar. Mas a questão é o seguinte, se essa frequência aqui aumentar a tal ponto em que esse W aqui de 180, né, seria de 180 graus, ele coincidir em um ponto à esquerda de -1, significa que esse sistema vai ser instável, mesmo que ele seja estável para ômega igual a zero. Por que seria instável? Veja bem, pessoal, esse circuito, esse amplificador, ele tem fontes de ruídos externos que você não tem como controlá-los. Você não tem como controlar essas fontes. Se não tem como controlar essa fonte, se tiver uma componente de sinal que normalmente tem várias frequências, né, esse ruído branco aí, que corresponde a essa frequência onde você está fornecendo essa defasagem aqui de 180 graus e estiver à esquerda de -1, o seu amplificador ele vai saturar, vai entrar numa região de instabilidade. Então, o que a gente deseja? A gente deseja que esse circuito ele fique à direita de -1. Tá? Se ele passar por -1, é um ponto crítico de instabilidade ainda. Tá? Quando a gente está tratando no domínio J ômega, pessoal, a gente tem, só para exemplificar e discutir um pouquinho mais esse desenho, a gente tem frequências negativas e frequências positivas, né? Então, esse desenho aqui, uma linha contínua, ele vem até aqui, onde esse ponto aqui representa ômega infinito, tá? E se a gente fizer frequências negativas, a gente vai perceber que a frequência negativa começa em zero e ele vai aqui até, passa pelo mesmo ponto aqui e depois termina em zero aqui para ômega menos infinito, digamos assim, tá? Se vocês têm alguma dificuldade em avaliar e entender esse diagrama de Nyquist, eu acho que vale a pena consultar aí o curso de análise, né, de sistemas lineares, provavelmente isso foi dito e apresentado lá. Bem, para trazer um exemplo aqui para vocês, como que a gente pode fazer essa análise, né, pelo diagrama de Nyquist, é o seguinte. Olha só, eu tenho essa malha aí, está colocada, tá? XS, XI, XF, XO, o ganho de malha fechada vocês já conhecem, que é A sobre 1 mais A vezes beta. Muito bem. E eu tenho que o AS, né, ou ganho A desse circuito aqui, ele é dado por essa equação aí, tá? 10 dividido por 1 menos S sobre 10 a 4, tudo isso elevado a 3. Como que eu obtive isso? Aí a gente tem que olhar e avaliar aquelas aulas que a gente discutiu resposta em frequência do dispositivo, lá atrás. Tá, lá a gente vê como que a gente determina no domínio S aqui, né, de um dispositivo. Tá, então vamos considerar nesse ponto aqui que a gente tem essa função de transferência e mais. E eu estou considerando que esse beta aqui é um número real e constante, ou seja, basicamente resistências que eu estou fazendo essa realimentação. E aí é o seguinte, aí eu plotei o diagrama de Nyquist, né? O que seria o diagrama de Nyquist? Seria o diagrama de Nyquist dessa função aqui, ó, AS vezes B. É isso que eu queria saber, que é isso que eu quero avaliar, tá? Aí quando eu fiz isso, eu falei assim, eu quero plotar esse cara e eu quero fazer com que beta seja 1. Quando beta é 1, para esse circuito determinado por essa função de transferência, repara que aqui eu tenho a frequência zero, a frequência infinita aqui colocado, eu tenho aqui o módulo
do meu circuito. E repara que não precisa de muito zoom, mas esse aqui tem uma escala de menos 200, aqui é 0. Certamente eu estou à esquerda de menos 1. Se eu estou à esquerda de menos 1, esse sistema é instável. Tá. Aí, eu falei assim, vou plotar esse circuito aqui com beta 0.08. Quando eu fiz isso, pessoal, eu encontrei o seguinte, aqui, de novo, frequência 0. Aqui foi para a frequência menos 1, tá? É um ponto crítico. Se é um ponto crítico, ainda é um limite crítico, aqui está instável ainda, tá? Então, não é adequado trabalhar aqui, nesse ponto, porque qualquer variação do seu circuito aí, você pode alcançar instabilidade, tá? Então, a gente tem que ter uma margem aí, que a gente, de fato, consiga estabelecer e dizer o seguinte, olha, esse dispositivo está estável. Por fim, olha só, eu tenho aqui o beta igual a 0,1. Quando eu fiz esse diagrama de Nyquist para esse circuito, considerando o beta, esse circuito 0,001, note que meio está aqui, menos 1 está nesse ponto aqui, ou seja, o meu circuito aqui, pessoal, ele é estável, tá? Então, assim, eu trouxe isso aqui, esse exemplo, para vocês entenderem como que a gente faz essa análise utilizando o diagrama de Nyquist. Como eu disse, existem outras metodologias para a gente avaliar e todas elas partem desse princípio. Qual princípio? Que A vezes beta aqui não pode ser menos 1. Se for menos 1 aqui é problema. Tá, e se a gente conversou aqui o tempo todo com A vezes beta positivo, que é a realimentação negativa. Se por acaso ele for negativo, aí a gente tem, eu estou falando o resultado, né, de A vezes beta. Negativo é uma condição instável, mas não quer dizer que a gente não vai utilizar isso para nada. Na verdade, tem um outro capítulo aí do livro do Cedro para frente que ele trata de circuitos osciladores, e esses circuitos osciladores necessitam trabalhar com uma malha de realimentação, nesse caso é instável. Obviamente, a gente vai fazer alguns controles, alguns ajustes para que essa instabilidade trabalhe ao nosso favor e assim a gente consegue conformar sinais, né? Ou formar sinais senoidais, ondas quadradas, triangular, etc. Tá bem? Bem, esse aqui foi o último slide. A gente finaliza aqui o curso de eletrônica geral, tá? Agradeço a atenção de vocês aí, a paciência até esse momento. Como eu disse, eu estou devendo uma aula para vocês que eu vou gravar e vou publicar. Hoje foi um dia um pouquinho mais difícil aqui para mim, porque eu não estou 100%, tá? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvida, alguma questão aí, quiserem conversar aí, eu estou à disposição, tá bem? Um abraço. E para aqueles que têm horário aí, que querem, que desejam fazer outra coisa, fiquem à vontade também, podem sair. Eu vou parar aqui a gravação nesse momento. Um abraço.